Bom dia, irmãos e irmãs, a graça maravilhosa de Jesus. Amém? Dá para me ouvir bem daí? Sim? Linda essa canção, né? Recomeçar. O tema deste mês que nós estamos trabalhando é Tocando Corações. E nós, então, como equipe pastoral, selecionamos algumas passagens bíblicas que falem sobre tocar corações. E a passagem que me coube é a passagem do livro de Ruth, que fala sobre recomeçar. Nessa manhã, eu desejo que você se identifique com uma das três pessoas da história de Ruth. Ou você vai ser Noemi, que é alguém que precisa recomeçar. Ou você se identifique, talvez, com a figura de Ruth, que é alguém que precisa recomeçar, mas também é instrumento de graça no recomeço. Ou você é a figura de Boaz, que é alguém que tem pessoas por perto que precisam recomeçar, e você vai ser bênção na vida dessas pessoas. Então veja, ou a palavra vai tocar no teu coração porque você precisa recomeçar em algum lugar, em nome de Jesus, ou porque ao estar recomeçando, Deus também vai te usar para inspirar outras pessoas, ou você é uma pessoa que já está firmada em Cristo Jesus, mas vai ajudar alguém ao seu redor que precisa recomeçar. Que Deus fale ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? O seu coração, ele já ficou gelado? Já ficou gelado? Você já conheceu alguém que perdeu o brilho da vida? Que no olhar a pessoa já não tem mais aquele brilho? Ela já não consegue mais encontrar o encanto da criação quando ela olha para a natureza? Você já alguma vez na sua vida se sentiu amarga ou amargurada? A tal ponto que seu coração é como um oceano gelado, onde as águas do lado são geladas, as águas que vêm de baixo são geladas, e nem o sol é capaz de aquecer esse teu coração gelado. Às vezes o coração humano, ele se torna gelado como um oceano. E isso acontece quase sem a gente se dar conta na vida, né? São histórias repetidas de fracasso ou de derrota que vão minando a nossa resiliência, a nossa capacidade de se levantar de novo e de fazer algo novo. Parecem intermináveis momentos de derrotas em que nós damos mais ouvido para as instabilidades do nosso coração, dos nossos pensamentos, em que as nossas ações são confusas e desconectadas da nossa identidade como cristão. E não importa se você é um novo cristão ou um velho cristão, velho não de idade, tá bom, irmãos e irmãs? Velho de bastante tempo na igreja. Nós estamos suscetíveis a isso, a dar mais ouvidos para o turbilhão das nossas emoções, a olhar para nós mesmos como pessoas amarguradas e a nos esquecer de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a nos esquecer que somos filhos adotados pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a nos esquecer que Jesus fez novas todas as coisas e que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus e passamos a viver dentro desse labirinto das confusões de uma vida que parece não estar dando certo, seja por consequência das minhas atitudes, seja porque as coisas externas a mim não estão acontecendo da forma como eu gostaria, né? Então, esses sentimentos se perdem. Pois bem, a história de Noemi é uma história que começa como um sucesso, e a gente vai ver um pouquinho sobre a história dela daqui a pouco. E ela termina como um fracasso, num primeiro momento, antes de recomeçar. A Noemi era alguém que precisava urgentemente ser tocada pelo Senhor. Existem Noemis no nosso meio, existem Noemis na nossa família. Ela era alguém que se sentia amargurada, perdida, precisava ser alcançada, mas não sabia como começar, quando começar e nem por onde começar. Alguns episódios de fracasso recentes do brasileiro.
2014, Belo Horizonte, Brasil e Alemanha, 7-1, fracasso, né? Esse é um fracasso que dói um pouco ali na hora, mas não tanto, porque não envolve a gente. Outros tipos de fracasso, demissão, e aí eu não consigo achar emprego. E aí eu começo a achar, a pastora Priscila orou por emprego hoje, eu começo a achar que sou eu o problema, que eu não tenho as competências necessárias, ou não consigo um emprego que seja mais digno, para que eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos, ou eu não estou conseguindo gerir os meus negócios a tal ponto que os meus negócios transbordam para a minha família e se tornam um problema, ou tentativas frustradas de melhorar o meu relacionamento com o meu filho, com o meu cônjuge, mas parece que não dá certo, ou palavras duras que eu tenho contra mim mesmo todos os dias, porque eu não vou dar certo, porque eu sinto desgosto. Olha a história de Noemi e vamos aprender em nome de Jesus com a história dela. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações enquanto lemos a Tua palavra. Amém. É assim a palavra de Deus, Rute capítulo 1, a partir do verso 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Rute. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, filhos de Noemi, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi, verso 6, soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiram do lugar onde estavam para a sua terra. Assim ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos na despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, veja, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas Noemi respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamo Noemi?
O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Palavras do Senhor. Amém? Vamos entender essa história linda. Primeiro, é uma história que vem logo depois de Juízes, né? É na época dos Juízes. Na Bíblia vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Rute é antes das histórias dos reis. Tanto é que ela é a bisavó do rei Davi. Então, Rute é aquela geração que veio depois que Josué falou assim, em Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vejam a quem vão servir. Rute, Elimeleque, com Malom e Quilion, são dessa época em que ainda não tinha um rei e que Deus estava usando juízes e juíza para abençoar o povo. Bom, houve fome na terra prometida. Deus tinha prometido uma terra que mana leite e mel, mas nessa terra houve fome. E eles estavam numa cidade chamada Belém, que fica na região de Judá. E Belém significa a cidade do pão. Veja que ironia. Houve fome em Belém, na cidade do pão, onde o povo de Israel, o povo estava na terra prometida, a terra do Senhor. Belém é quase que o centro de Israel ali, tá? Fica bem próximo a Jerusalém. E aí, Elimeleque, que é esse homem, com a esposa Noemi e os 2 filhos, decidiram ir para outro lugar. Conta a história. Eles foram buscar refúgio em Moabe, que é uma terra que fica além do rio Jordão. Não era muito longe lá de Belém, mas ficava numa região fora da terra da promessa, fora da região onde Deus iria cuidar do seu povo e aonde viviam os inimigos de Israel. Então veja, Elimeleque vai buscar apoio numa terra fora da promessa e fora da onde ficava o povo de Deus, na terra dos inimigos. No Antigo Testamento, Moabe representa o povo amaldiçoado. Isso está em Números 25. Então, Moabe era o lugar da tentação para o povo de Deus. Moabe era o lugar em que o povo de Deus, quando estava voltando do Egito para Canaã, para a terra prometida, se sentiu profundamente tentado para ir. Mas era o lugar que não era para ir. E essa família, que vivia na época da manifestação de Deus ali nos juízes, quando veio a aflição, eles foram para longe de Deus e para longe da terra de Deus, e o final não foi feliz, Rocha. Não foi. Curiosidades. Elimeleque significa Deus é o meu rei. O nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. E na tradição judaico, o nome é muito importante. Os pais dão esse nome porque eles representam algo. Elimeleque, Deus é o meu rei, toma uma atitude incoerente com o significado do seu nome. Embora Deus seja o rei de Elimeleque, Elimeleque vai buscar alimento em terras estranhas e não na terra da promessa. Noemi significa doce e encantadora. Deus é o meu rei, casou-se com a doce e encantadora. Olha que família perfeita, tudo para dar certo. Parte do povo de Deus. Boaz era parente de Elimeleque. Deus é o meu rei, casou com a doce e encantadora e tiveram 2 filhos. O nome dos filhos, o significado é meio... No começo é estranho, mas depois eu vou tentar explicar, viu, Rod? Malom significa o doente. E Quilion significa o fracasso. Mas deixa eu explicar, olha o nome que eles dão. Ô doente, vem aqui, vai jogar bola com o fracasso. Ô fracasso, não pega firme aí com seu irmão doente. Para nós, cultura latino-americana, é estranho, Ivani. Mas o que acontecia? Naquela época, existia uma taxa de mortalidade muito alta. Muito alta. Então, eles esperavam a criança crescer, ver se ela ia vingar, se ela ia sobreviver, para daí dar o nome. E o nome tinha a ver com a experiência que a criança viveu. Então, quando ele deu o nome de Malom, é porque ele falou, olha, ele era um menino doente, que ninguém achava que ia sobreviver, e ele sobreviveu. O doente sobreviveu para a glória de Deus. E o fracasso, que é o Quilion, também é esse que não tinha condições de sobreviver,
E ele sobreviveu, apesar de ser alguém que estava fadado ao fracasso, ele teve vida. Então, eu sei que parece estranho dar o nome do seu filho de O Doente e O Fracasso, mas aquilo era motivo de glória a Deus, porque o doente e o fracasso sobreviveram e tiveram a vida que veio de Deus, né? Mas então, por que a encantadora, Noemi, e aquele que Deus é o meu rei, decidiram sair da terra de Israel? Veja, não é errado sair da terra da promessa. Como assim, pastor? Lembra de José do Egito? José do Egito foi levado para o Egito. Teve fome na terra de Israel. Aí, por providência de Deus, Jacó, com os demais filhos, foram ao Egito fugir da fome. Então, Gil, não é errado você sair para buscar sobrevivência. Mais um exemplo, José e Maria. José e Maria estavam em Belém, justamente na casa do pão, quando Herodes estava ameaçando matar crianças de até 2 anos de idade. Por advertência divina, por uma revelação de Deus, eles fugiram de Belém para o Egito e só voltaram quando a ameaça já estava apaziguada. Então não é errado sair. O problema nessa situação é que eles estão saindo num contexto em que não foram direcionados por Deus para sair da terra prometida. Eles estavam na época dos juízes, estava passando por fome Belém, mas não era para sair dali, não era, embora houvesse fome, permanecer na casa do pão seria a coisa certa a se fazer. Se Deus é o meu rei e me abençoou para que o doente sobrevivesse, para que o fracasso sobrevivesse, ainda que haja fome ao redor de mim, é aqui que eu devo ficar. Eles tinham testemunho da graça de Deus sobre a vida deles. Para que fugir? E aí, no verso 3, o livro de Ruth não foca na desgraça, ele foca no recomeço, porque logo no verso 3 ele já fala, Elimeleque morreu. Aí a situação começa a complicar. Porque eles estão numa terra estrangeira, onde tem uma mulher viúva, que naquela época já era complicadíssimo, ainda mais numa terra hostil ao povo de Deus e, portanto, hostil a Noemi. Noemi está viúva, com Quilion e Malom, o doente e o fracasso, numa terra estranha, onde ninguém a conhecia, e ali ela foi viver. Pois Malom e Quilion cresceram, e cresceram a tal ponto que se tornaram homens, e se casaram com Orfa e com Ruth. Que a desgraça é pouca, né? Que acontece com a encantadora Noemi? Os filhos morrem. Os filhos que se casaram com 2 mulheres moabitas, e veja, Deus, em Números 25, já tinha dito que o povo de Deus não deveria se casar com mulheres estrangeiras. Era uma lei daquela época. Era assim que funcionava. Era assim que deveria funcionar. E Noemi casou os filhos dela com mulheres estrangeiras. Casou com Orfa e com Ruth. E depois de 10 anos casadas, pois Malom e Quilion morrem. E aí ficam 3 viúvas, dona Marisa. Fica a Noemi, fica a Ruth e fica a órfã. Essa é a história de fracasso da Noemi. Uma situação de extrema vulnerabilidade, onde parece que tudo que ela faz não dá certo. Ela tem as melhores das intenções para sair de Belém, para encontrar alimento para os filhos. Ela tem as melhores das intenções de casar os filhos com homens ali moabitas, mas ela está indo contrária a ordenanças do Antigo Testamento, e ela vai só se afundando cada vez mais, a tal ponto que, quando ela escuta que Deus, a graça de Deus tinha chegado a Belém, isso lá em Moabe, e que estava voltando a ter comida, ela então fala, é para lá que eu vou porque eu preciso sobreviver. Ela decide recomeçar. A Noemi decide recomeçar. E aí ela volta. E ela orienta para as noras, né? Fica aí na terra de vocês, das suas mães, do seu Deus, porque vocês vão para lá, vocês vão ser estrangeiras na minha terra. Eu nem terra mais tenho, porque agora eu sou viúva, praticamente eu estou desamparada, comida para uma, agora comida para 3, fica aqui. E elas choram, amargura, elas choram. E elas falam, não, no primeiro momento até a órfã, ela fala, não, eu vou ficar. E aí a Noemi, ela insiste, ela fala, fique com a sua mãe. E a órfã fica. Mas a Ruth, e aí começa a manifestar a graça de Deus, mesmo quando a gente está no fundo do poço. A Ruth, por uma situação que a gente não consegue entender,
que é a manifestação da graça que acontece, ela decide ficar. E ela fala uma das palavras mais lindas da Bíblia, que se usam até em casamento, apesar de não ser para marido e mulher. Ela fala, olha, o teu povo será o meu povo. Como que a Ruth, já pensou, Rocha, conseguiu ver que o Deus da Noemi é o Deus de Israel? O Deus da Noemi é o Deus Todo-Poderoso. Como que essa mulher moabita estrangeira, amaldiçoada, um povo da tentação, um povo que fica na esquina, que fica na margem, como que essa Ruth foi capaz de escolher ficar com uma viúva que se via como amargurada, não tinha nada de bom em Noemi, não tinha razão para Ruth falar, eu vou ficar com essa mulher. É loucura a Ruth querer acompanhar Noemi numa terra que ela nem conhece. E a Ruth decide, ela fala, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde você morrer, eu vou morrer também, eu vou ser enterrada, ossinho com ossinho, lado a lado com você, Noemi. E ela acompanha. E olha como Deus é bom no recomeço. Se você, Noemi, meu irmão, essa palavra é para você. Eles voltam no início da colheita da cevada. Eles voltam numa época de colheita. Já são sinais, Deus dá sinais claros de que as coisas estão acontecendo. A Ruth é tocada por Deus para seguir a Noemi, e elas voltam na época da colheita. Essa história, enquanto eu lia, me lembrou de Santo Agostinho, pastor Matias. Porque Santo Agostinho, ele era um boêmio, perdido, devasso. Um homem genial, mas que ainda não sabia que era genial. Uma obra-prima do Senhor Jesus. Ele é a grande fonte que João Calvino bebeu. Mas o Santo Agostinho estava perdido, dilacerado. E aí, o coração dele é tocado, e ele diz assim, ó, abre aspas, palavras de Santo Agostinho, nada estará perdido enquanto estivermos em busca por Deus. Portanto, conheça-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho, desde que foi tocado pelo alto, começou a trilhar caminhos novos. Ele viveu uma radiante experiência de transformação. E sabe qual que é o texto bíblico que tocou o coração dele? Romanos 13, de 12 a 14, que diz assim, a noite está quase acabando, e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, nem bebedeiras, não em imoralidade sexual, nem depravação, não em desavença e nem em inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quando Santo Agostinho ouviu essas palavras, diz a história que ele caiu quebrantado e nunca mais olhou para trás, diferente da esposa de Ló. Ele não virou estátua de sal, ele se tornou um dos maiores homens da tradição do século dele, que inspirou a tradição reformada protestante, e hoje nós devemos muito aos escritos de Santo Agostinho, e somos abençoados por uma teologia saudável, porque um homem que estava perdido, devasso, desgostoso, foi tocado por ouvir a santa palavra de Deus, Romanos capítulo 13. Então assim, se Santo Agostinho teve cura, você tem cura. Se Malon e Quilion tiveram uma chance de viver, nós temos uma chance de viver. Se Noemi se despertou em terra estranha, depois de estar no buraco em que ela estava, e foi tocada pela graça de Ruth, de uma razão que não faz sentido, ter acompanhado a sogra, que nem mais sogra era, porque o filho já tinha morrido, é tremendo. A Noemi, num primeiro momento, Ellison, ela fala assim, não faz sentido você me seguir. Por quê? Se ela tivesse outro filho, esse filho deveria casar com a Ruth. Era assim, se o Estevão tem uma mulher e o Estevão morre, Deus nos livre disso, essa mulher casaria com Matias, o meu filho caçula. Era uma tradição de você acompanhar, a viúva acompanha o filho. Então, a Noemi, ela fala assim, Ruth, ainda que eu case de novo, nem tem mais esperança para mim, mas até nascer o filho, até esse filho ter idade adulta, vai demorar muito, Ruth. E a Ruth, ela está assim, Noemi, eu não estou falando disso, eu não estou preocupada com isso.
Eu não estou preocupada de onde vai vir meu sustento. Eu estou preocupada de te seguir, de estar contigo. Porque você tem algo, apesar de você se sentir amarga. E aí na volta, Belém era pequenininho, era um vilarejo. Todo mundo conhecia Noemi. Ela era a esposa de Elimeleque, Deus é o meu rei. E ela volta com o semblante de alguém que está com o coração gelado, como um oceano. Ela volta como alguém sem brilho no rosto. Elas falam, não é Noemi essa que está chegando? Que era casada com Elimeleque, mãe do Malom e Quilion? O que está acontecendo? Aí a Noemi ela fala assim, não me chamem mais de Noemi, a bela e encantadora, mas me chamem de Mara, a amarga. Porque de mãos cheias eu parti de Belém, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. A Noemi, ainda não está entendendo que o recomeço já começou. A Noemi ainda não estava entendendo que a graça já estava tomando ela por inteira. Já estava acontecendo, ela já estava sendo tocada, mas ela ainda não era capaz de ter discernimento espiritual, de entender que já estava acontecendo a obra do Senhor. A Ruth já estava acompanhando ela, era a época de colheita, tinha voltado a fartura na região de Belém, mas ela ainda está olhando para o próprio umbigo e ainda ouvindo as vozes que vêm do gelado e ainda desacreditando naquilo que estava por acontecer. Mas Deus, meu irmão, Ele vai de encontro às pessoas que precisam recomeçar. Ele vai de encontro, Ele não desiste de quem é povo dEle. Por isso eu creio muito em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Eu creio que quem é povo sempre. A gente não cai da graça. A gente não cai da graça. Deus não te dá a graça da salvação e depois de 10 anos Ele fala, cansei aqui do irmão, devolve aqui o presente, você não tem mais salvação. Não existe. Uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você foi tomado por completo pelo Senhor e Ele é o teu rei. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o Senhor e autor da história. E por isso que Ele vai nos buscar como ovelhas perdidas onde quer que estejamos. E toca o nosso coração, ainda que a gente não perceba a presença plena dEle em nós. Eu quero destacar 3 formas como o recomeço acontece, tá bom? Bem rapidamente, passando aqui, para que você seja instrumento de recomeço na vida de pessoas. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A gente só está aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer em nome de Jesus, por infinitas razões que fogem ao nosso controle, de que Deus chamou as ovelhas perdidas do passado da nossa história. Eu vou explicar. Eu só estou aqui e eu amo ao Senhor Jesus, porque um dia o meu avô, ele recebeu uma Bíblia, não sei lá qual década que foi, e a família dele foi convertida. Eu nem existia ainda, mas Deus já pensava em mim. Mas não só o meu avô, essa é uma das variantes ali que possibilitaram a minha chegada. Um dia, o meu avô, o outro avô, ele então foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se tornou um presbítero e se tornou apaixonado por Jesus e abriu a casa dele e ele pregava o evangelho em rodas onde meu pai, com os meus tios e minha tia, junto com todos os sobrinhos, ouviam a santa palavra de Deus. Então veja, tem um avô, tem outro avô, deve ter história de tataravô, deve ter história de milagre na vida da minha mãe, um monte de fatores que estão atrás de mim, que eu não controlava, que são milagres que foram acontecendo como providência de Deus, para que um dia eu nascesse num ambiente onde a palavra de Deus me alcançasse e eu me rendesse diante da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e fosse tornado uma nova criatura. Deus, Ele não está cuidando só do agora, mas Ele cuidou de todo um passado que a gente não tem noção, vai cuidar de todo um futuro, porque Ele é soberano, Ele é o autor da história, Ele é o criador do mundo e Ele te ama. E Ele te ama. E assim como um dia, lá atrás, pessoas disseram sim ao Senhor Jesus, e eu me beneficio da graça, do mover do Espírito na vida de pessoas que amaram a Jesus, eu quero fazer isso para os outros.
Eu quero que um dia um bisneto meu, no caso de Ruth, simplesmente foi o rei Davi, né? O rei Davi é considerado o pai de Jesus, né? Assim como Abraão, né? Numa linguagem do Novo Testamento. Então, Ruth é a bisavó de Jesus nessa história, né? Eu gostaria muito que um dia um bisneto meu, sei lá de onde, fale, olha, um dia o Senhor Jesus agiu com graça sobre a vida do meu bisavô Paulo, e ele, que tinha todos os motivos para se distanciar dos caminhos do Senhor, que tinha tantas histórias tristes para contar, e situações tão limitantes, pela graça de Deus que eu não consigo entender, ele se rendeu diante do Senhor Jesus Cristo, o adorou e prometeu ao Senhor que por toda a vida dele, ele iria servir a este Deus, e ele ensinou os filhos dele, que são os meus avós, e ensinou os filhos dos filhos, e hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu estou nos bancos dos salvos em Cristo Jesus, esperando o retorno glorioso do Senhor. Eu sou fruto da graça de Deus, você é fruto da graça de Deus, não de hoje, mas de muito tempo. Quando Deus estava tocando o coração de pessoas que foram usadas para usar você, Ele já pensava em você. E Ele continua pensando hoje, não importa se você está no labirinto, passando fome, na casa do pão. Ele é o Senhor que prova a nossa fé e nos ilumina para que o mover do Espírito continue passando de geração em geração. Então, 3 expressões que a gente pode ver nessa história do recomeço. Primeiro, a graça de Deus nos alcança primeiro. Mesmo sem a gente se dar conta de como recomeçar, por onde, aonde, o que vai acontecer, Deus já está fazendo. A Ruth, ela fala, não insistas comigo, Noemi, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Pela graça de Deus, a Ruth foi um instrumento que tocou o coração de Noemi. A Noemi ficou abobada. Como que essa boba pode estar querendo me acompanhar? Deus já queria se reconectar com Noemi. Ele queria se reconectar e se conectar com Ruth. E a graça alcançou, a graça se manifestou. E ela se manifesta de diversas formas. A graça de Deus, eu escrevi aqui, pulei, desculpa. Eu e minhas folhas. A graça de Deus é, olha o que eu escrevi, orando a Deus enquanto estava estudando. A graça de Deus é Deus em ação no mundo, fazendo fluir, fazendo se movimentar, fazendo chegar a sua presença aonde for necessário. Tudo que é necessário para a reconexão com Deus já está garantido em Deus. Deus desejava ardentemente a Ruth, Ele desejava a Noemi e Ele manifestou a graça dEle. A graça de Deus se manifesta em nós através de sonhos, através de uma palavra pregada, de um exemplo, de pequenas vitórias, de boas amizades, através da vida. E qual que é o meu papel quando eu me desperto para a graça maravilhosa de Deus? É gratidão, é fazer que nem o Santo Agostinho fez. É gratidão, é acolher essa dádiva, é viver de uma forma digna daquilo que Deus fez por nós. Tudo bem? Segunda expressão de como o recomeço pode se dar. Primeiro, ele já acontece mesmo quando a gente não tem consciência dele. Segundo, a provisão de Deus. Olha o que aconteceu. Ruth e Noemi, elas chegaram em Belém na época da colheita. E elas não ficaram de braços cruzados. Ruth falou assim, Noemi, eu vou sair colher espiga. Eu vou sair colher espiga. Tá bom, minha filha. Vai então lá na região da terra de Boaz, que é da nossa família, porque homens que viviam nesse ambiente abusavam sexualmente de mulheres nesses lugares. O que ela fazia? Existia uma lei no antigo Israel de que a espiga, porque eles iam colhendo, eles iam cuidando do material, eles iam colhendo, fazendo feixes, e nesse processo caíam espigas no chão. Mas a lei de Deus dizia que o dono do latifúndio não podia pegar as espigas que caíam no chão. As espigas que caíam no chão eram para os pobres. Olha como Deus é maravilhoso, né?
ele deixava, se caísse no chão, o proprietário não podia pegar. O que a Noemi foi fazer? Ela ficava andando atrás da carroça, esperando cair as espigas pelo chão, para ela poder pegar e ter alimento. O Boaz olhou para ela, outro instrumento da graça de Deus para recomeçar. O que o Boaz fez, Belo? O Boaz, ele olhou, falou com ela, descobriu que ela era a nora da Noemi. Ele falou: graças dou pela sua vida, porque você não abandonou a Noemi. Muito obrigado, você é uma bênção. Aí ele virou para os funcionários dele, Rod, e falou assim: seguinte, ninguém vai tocar nessa mulher. E mais, faz o seguinte, derruba de propósito umas espigas. Olha que bacana, eu acho que ele já estava gostando dela. Derruba de propósito algumas espigas no chão, para ela poder ter mais alimento. E aí, ela não sabe, né? A Noemi não sabe disso, nem a Ruth. E a Ruth chega com mão cheia. E a Ruth chega e fala assim: olha, Noemi, quanto que eu consegui? Que bom, filha, onde você estava? Na terra de um tal de Boaz. Mas vai sempre lá, porque lá tem provisão. Boaz foi alguém que tocou o coração para provisão. Boaz foi instrumento do Deus Altíssimo para realizar coisas grandiosas na vida de Ruth e de Noemi. Boaz, depois ele vai conversar com Noemi e Ruth, ele diz assim, Ruth 2,12: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aí depois, no capítulo 3, a Ruth já está querendo paquerar o Boaz. E aí ela já quer chegar mais perto do Boaz ali, com a bênção da Noemi. E ela chega aos pés de Boaz. E aí o Boaz fala assim: quem é você? E ela diz: sou eu, sua serva Ruth. Aí ela diz assim: estenda suas asas sobre a sua serva, porque o Senhor é o resgatador. Ela começa a entender que Deus usou efetivamente esse homem para trazer libertação e provisão sobre a vida dela. E o último aspecto que eu quero destacar de como o recomeço acontece: primeiro, ele já acontece sem a gente se dar conta. Segundo, Deus dá toda a provisão para o nosso sustento. E o último, a presença de Deus transforma a nossa história. Lembra que Noemi era aquela mulher que diz assim: de mãos cheias eu fui embora dessa terra, de mãos vazias eu voltei. Lembra? E ela falou: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque eu sou amarga e amargurada. Sabe como termina a história quando a gente tem o recomeço em Jesus? Não recomece em outro lugar que não em Jesus. Não recomece em outro lugar que não em Jesus. Sabe como que termina os braços dela que estavam vazios? Termina com um netinho nas mãos. Obed. Sabe o que significa Obed? O adorador. A Noemi, ela saiu de mãos cheias de coisas dela. Ela volta de mãos vazias dessas coisas que não iriam sustentar a vida dela. No final da história, ela tem o herdeiro do trono, o que seria o avô de Davi, Obed, o adorador. E ela se torna uma adoradora, porque ela se curva diante do Deus Altíssimo no recomeço e sabe que tudo que aconteceu desde o retorno dela de Moabe a Belém foi por Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Tem um poema de um poeta chamado Braulio Bessa, ele é do Nordeste, que diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e só você duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Que nós possamos ser adoradores que se rendem na presença do Senhor, como Ruth
e Noemi. Eu não sei se essa palavra é para você hoje, Noemi. Alguém que precisa acreditar que o toque do Senhor vai aquecer mesmo um oceano gelado. Eu não sei se você é Ruth, que é alguém que também está recomeçando, mas já é uma luz nesse recomeço e está sendo usado por Deus para ajudar pessoas. E eu não sei se você é Boaz, se você vai ser um instrumento de graça para tocar. Sinceramente, eu espero que em algum momento da sua vida você seja os três, que você possa recomeçar em Deus, com as mãos cheias do adorador, que você possa ser instrumento na vida de pessoas, mesmo enquanto você está sofrendo. O Henry Nouwen, ele fala que o pastor é um ferido que cuida de feridos, né? É alguém que também tem suas lutas e cuida de quem luta. Não espere estar plenamente perfeito para ajudar o próximo, porque às vezes a cura está justamente em você ajudar o próximo. Ou às vezes você é como Boaz, alguém que vai inspirar outras pessoas. O meu avô, eu louvo a Deus pela vida dos meus antepassados. E eu quero ser esse. Nessa igreja, que nós assim também possamos ser. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, se você puder. Fale com Deus. Deixa Ele ser a sua força. Deixa Ele ser a tua palavra. Deixa Ele te levantar. Permita que Ele te dê um alimento na casa do pão. Permita que Ele erga o teu rosto para você ver o que você não está vendo. Acredite. Peça a Ele fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Peça a Ele discernimento. Se você está num labirinto, peça uma saída. Não desanime, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança, Santo Agostinho que o diga. E às vezes é um versículo, é uma palavra, é um sorriso, é um bebê no nosso colo, como Obed no colo de Noemi, que vai fazer o mundo explodir à sua frente. E de repente tudo vai começar a entrar no devido lugar. E aí você se torna um adorador e uma adoradora que tem a grande alegria em glorificar ao Senhor. Que a nossa igreja seja uma igreja de adoradores e adoradoras. Que a nossa igreja seja um lugar de refúgio para aqueles que precisam recomeçar. Que a nossa igreja tenha a sensibilidade do Espírito para ser sal e luz para as pessoas que já são amadas pelo Senhor. Que nós tenhamos o privilégio de sermos instrumentos de graça e de salvação na vida de pessoas das nossas células, da nossa vizinhança, da nossa família. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, obrigado pela vida de Ruth, obrigado pela vida de Noemi, obrigado pela vida de Boaz. Pai, obrigado porque essa história que vem da época dos juízes nos inspira hoje através do Seu Espírito Santo. Ó Pai, toque os nossos corações, porque se o Senhor pôr um pedacinho do seu dedo, ó Pai, no oceano inteiro que o Senhor criou, ele se torna um vapor na hora, porque da sua boca, ó Pai, saiu os luminares. O Senhor é aquele que transformou a vida de Santo Agostinho, o Senhor é aquele que chamou Paulo e fez tudo novo na vida dele, o Senhor é aquele que já vê para nós como uma obra-prima do Senhor, instrumento maravilhoso para tocar o coração das pessoas. Ó Pai, eis-nos aqui, usa-nos, renova-nos, fortaleça-nos, que nós possamos, ó Pai, olhar para Ti e sermos, ó Pai, servos e servas que Te amam. Esteja com aqueles que precisam, Pai, que o Senhor enxugue as lágrimas. Esteja com aqueles, ó Pai, que precisam de um pão, mas não um pão qualquer, mas o pão da vida, que precisam beber de uma água, ó Pai, onde eles jamais terão sede novamente. A água da vida que é o Senhor, ó Pai, graciosamente, nós como a Tua igreja pedimos nessa manhã, que o Senhor dê a eles, e que eles possam se saciar nessa água, que eles possam comer deste pão, e que eles possam viver plenamente, ó Pai. Abençoe as igrejas, as famílias dessa igreja, esteja conosco e dê-nos o privilégio de fazermos parte dessa santa e linda história que o Senhor, como Deus soberano, já está escrevendo. Toca
os nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você, meu irmão. Não é qualquer coisa, é a bênção do Trino Deus. Esteja com você, com a tua casa, com a tua parentela e com todos os cristãos e cristãs que estão com as mangas regaçadas para servir na missão até o dia glorioso em que o Senhor voltará e reinará pelos séculos sem fim. Amém e amém. Que Deus abençoe, um ótimo domingo e até semana que vem, se Deus quiser.